programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 27 de março de 2026. Você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. Sim, vamos lá, porque hoje é sexta. E sexta-feira é dia do quê? De fazer aquilo que fazemos a semana inteira. Tomar uma geladinha. Dito isto, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta, do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E peço ao nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que injustiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. É isso aí, gente. Estamos regressando à sala de guerra do senhor Steve Bannon. Voltando para a guerra cultural. E, antes de dar sequência ao texto, que é nosso objeto de estudo, vamos entender um pouco mais de como se forma uma cultura. A cultura nasce de forma natural, de uma forma orgânica ou artificial, como um enxerto. Ok? Vamos pegar, por exemplo, o cristianismo. O cristianismo surgiu com o Cristo lá na Galileia e organicamente ele foi se espalhando lá pelo Oriente Médio. Aí Constantino resolveu transformar o cristianismo na religião oficial da humanidade. Aí ele parte por um processo artificial. Por quê? Porque ele queria acelerar a coisa. E o que influiu no cristianismo? Qual foi o maior propagador do cristianismo? Os ensinamentos de Cristo? Não. Pouquíssima gente o estuda, o assimila. Pouquíssima gente. Se as pessoas se ativessem ao ensinamento de Cristo, esse mundo estava uma maravilha. Mas ninguém está nem aí, ó, o que o Cristo falou. Pouquíssimas pessoas. O que transformou o cristianismo, principalmente o cristianismo católico, no que ele é hoje, foi a vertente artística da Renascença. Sim, com pintores como Da Vinci ou Caravaggio, os maiores pintores do mundo, você imagina, eles transformaram o cristianismo numa história ilustrada. Você poderia pegar as obras de cada um deles e montar uma Bíblia ilustrada, sem uma palavra, e você teria, do Gênesis ao Apocalipse, tudo contido em arte. E arte de altíssimo nível. Eram os maiores artistas do mundo. E, dentro disso, fazendo um elo com o programa de hoje, tinha algo implícito. A fisionomia dos modelos. Sim, cada quadro, os artistas levavam modelos e os pintavam. Você coloca os modelos lá, por exemplo, a Santa Ceia do Da Vinci. Ele chamou 12 modelos, os colocou numa mesa, os posicionou e foi pintando por um. Por que isso? Isso aí quem estuda
Pintura sabe por quê? Porque você precisa ver a musculatura, ver os detalhes do corpo, um ossinho aqui, um ossinho ali, para entender qual que é o. Para não perder a naturalidade da coisa, para não ficar artificial. Você faz uma interpretação realística da coisa. E eles poderiam, por exemplo, ter chamado que modelos judeus para dar uma fisionomia judaica aos personagens, mas não. Os modelos eram italianos, por isso que todo mundo vê aquele Cristo bonito, nariz aquilino, loiro, olho azul, aquele Cristo italiano. Pô, mas não tem nada que ver, a pessoa fala, não tem nada que ver com o judeu. Não, não tem, porque isso daí não foi gratuito. Nada é gratuito, isso foi proposital. Para quê? Para associar o cristianismo católico com a fisionomia dos romanos, com Roma, que mais para frente se torna, com o agrupamento de vários países menores, se formaria a bota, a Itália. Entende? Então isso foi proposital. Por isso que todo mundo fala o Cristo, aquele Cristo italiano, os personagens bíblicos, as mulheres bíblicas são lindas. Pega Maria, Maria Madalena, as mulheres são lindas, que as mulheres italianas não tem nada que ver com a mulher judia, não, que a mulher judia não seja linda, as mulheres judias são muito bonitas. Poderiam estar lá? Poderiam, mas por quê? Porque a ideia deles era tirar o cristianismo da Galileia e levá-lo para Roma. Entenderam a sacada? Isso é a guerra cultural. Os judeus, por exemplo, você pega inclusive o messianismo, o judaísmo messiânico, eles não se veem representados nas obras da Renascença. Curiosidade isso. Mas vamos ao texto de hoje e conversaremos mais na sequência. De volta ao texto da senhora Jojo, John McNaughton é outro pintor patriótico proeminente, conhecido por suas obras que retratam a história americana e temas políticos, sendo que suas pinturas frequentemente apresentam figuras políticas importantes e imagens simbólicas, buscando provocar reflexão e discussão sobre questões contemporâneas e os princípios que serviram de alicerce para os fundadores da nação. Em 2 de julho de 2018, no Conversation, publicado foi o artigo de autoria de John Dick, alcunhado de Retrato Romântico do Conservadorismo Moderno, feito pelo pintor John McNaughton, lendo-se nele que, nos últimos anos, John McNaughton emergiu como um dos artistas mais conhecidos da direita política, sendo que sua pintura de 2011, O Homem Esquecido, uma crítica nada sutil a Barack Obama, ficou famosa quando o apresentador da Fox News, Sean Hannity, a comprou após Donald Trump vencer a eleição presidencial de 2016. Defensor de longa data do trabalho de McNaughton, Hannity promoveu uma das pinturas mais recentes, Respeite a Bandeira, quando McNaughton a revelou em fevereiro deste ano. Ademais, a pintura, que retrata Donald Trump em pé em um campo de futebol americano segurando uma bandeira americana esfarrapada e suja, provocou uma ridícula euforia nos detratores de Trump e fortes elogios dos apoiadores dele. Lembrando que isso aqui foi uma resposta a algo cretino, uma cretinice que surgiu durante os jogos de futebol americano, que era o cara ficar ajoelhar durante a execução do hino. Um desespero, estou protestando, contra o racismo, eu ajoelho na hora do... Ele protesta contra o racismo, por exemplo, pagar do bolso dele um advogado, esses jogadores, eram os jogadores dos times norte-americanos, estavam fazendo isso. Em vez de pagar um advogado para defender um negro, por exemplo, que foi vítima de uma ação racista, isso aí ele não faz. Abrir uma empresa em bairros onde maioria negra para gerar emprego, para gerar prosperidade entre a população negra, isso aí ele não faz. Agora, desrespeitar o hino, isso daí está o mundo inteiro filmando lá, está o mundo inteiro mostrando, aí ele aparece. Ele podia ter feito o que? Pendurado uma melancia no pescoço durante a execução do hino.
ou um cacho de banana, sei lá. O que ele julgar mais pertinente para chamar a atenção da humanidade. Hein? Agora, ajudar quem precisa de ajuda, só ele não faz. Todavia, o próprio McNaughton admitiu recentemente que está um pouco perplexo com quão bem suas pinturas estão vendendo, pois há claramente algo nelas que ressoa. As pessoas adoram falar sobre sua arte, seja por ódio ou por amor. O que há de tão especial no trabalho de McNaughton? Como filósofo da arte, aqui eu estou falando do Sr. Dick, como filósofo da arte, eu quis explorar o que torna o trabalho de McNaughton distinto de outras artes políticas, tanto à esquerda quanto à direita. Como obras políticas, as pinturas de McNaughton são firmemente realistas. A mensagem política aqui faz referência explícita aos seus protagonistas. Cada um tem um ícone conhecido, seja um presidente, uma figura histórica, a bandeira americana ou a Constituição. Pois existem muitas obras de arte política que não fazem referência explícita aos seus temas. Considere Nan June Paik, que lida com linguagem audiovisual, ou Ai Weiwei, um artista plástico, cujas obras têm a intenção de explorar questões políticas sem usar representações realistas. Outros artistas da direita, como Steve Penlin, um pintor, também retratam figuras políticas icônicas, mas o trabalho de Penlin não é alegórico como o de McNaughton. Em vez disso, Penlin retrata ícones de forma direta, como McNaughton. Com McNaughton, o ícone frequentemente representa algo e cada uma das pinturas contém uma alegoria mal velada que transmite uma mensagem cristalina. Ou seja, ele poderia usar uma simbologia, uma metáfora, mas ele não quer a metáfora por si só, ele quer que a pessoa entenda aquilo diretamente. Ele não quer uma interpretação da coisa, ele quer passar a mensagem de uma forma direta. Então é mal velado, ou seja, ele não quer que a pessoa fique interpretando, ele quer que a pessoa entenda diretamente aquilo que ele está falando. Aquele negócio, para bom entendedor, meia palavra basta. Sabemos exatamente como McNaughton se sente em relação aos seus seguidores, e assim, cada figura é instantaneamente carregada de significado moral. Barack Obama pisoteando a Constituição representa seu suposto abuso dos impérios das leis, suposto na versão do Sr. Dick, não é na minha. Estou lendo o texto do Sr. Dick, que ele fez o diabo lá, esse vagabundo. Enquanto isso, a tentativa de Trump de limpar a bandeira aparentemente representa seu respeito pelo hino nacional. Tinha um suposto aqui, mas eu tirei, eu acho muito cretinice do Sr. Dick. Eu devia ter tirado do Obama também. Ele põe suposto, só que o cara, em vez de ele se posicionar, não, ele quer dar uma de isentão. Eu sou isentão. Isentão é aquele cara que entra numa briga generalizada, apanha de todo mundo e não bate ninguém. Ademais, as obras de McNaughton também estão repletas de pequenas referências. A jornalista Marianne Wang escreveu sobre One Nation Under God, uma nação sobre Deus, de McNaughton, cujos detalhes e simbolismos são impressionantes e minuciosos. Vasculhe por algum tempo e você se surpreenderá ao encontrar novos detalhes carregados de significado, exatamente como, por exemplo, o Jardim das Delícias Terrenos, o Jardim das Delícias Terrenas, do pintor Hieronymus Bosch. Sim, o Jardim das Delícias Terrenas, do pintor Hieronymus Bosch. O Bosch da série Bosch, do Titus Welliver, o Hieronymus Bosch, lá o nome dele é inspirado no pintor Hieronymus Bosch. E, inclusive, em um dos episódios, eles usam essa obra, O Jardim das Delícias Terrenas, para fazer um estudo assim, da personalidade do Bosch, do detetive Bosch. Claro que isso aí, na verdade, foi um enxerto. Essas pessoas assistem a série que foi feita uma armação contra o Bosch. O Bosch da pintura é um e o Bosch, o detetive Bosch, é outro. Para o melhor entendimento, em 2024, publicado foi no site da BBC o artigo cunhado de Easter Eggs, ovos de Páscoa famosos em jogos e filmes.
Lembre-se que o primeiro uso do termo easter egg para a descoberta de algo que está em segredo, só para explicar, easter egg, ovo de Páscoa, é o seguinte, o ovo de Páscoa na cultura norte-americana, ele difere da cultura brasileira, que eles inventaram o ovo de chocolate, não sei o que. Na cultura americana, o que, que eles fazem? Eles cozinham o ovo fica cozido. Lembra aquele ovo que tinha em boteco, aquele ovo colorido? É mais ou menos aquilo lá. Só que é feita uma brincadeira com ele. Isso eu aprendi, isso, olha, um desenho do Snoopy. A gente fala de usar a arte para levar a cultura, para enxertar a cultura. Nós, a minha geração, principalmente, nós aprendemos tudo da cultura norte-americana do desenho do Snoopy. Halloween entrou daqui por causa do Snoopy. Os irmãos Wright vieram por causa do Snoopy. A colonização, a chegada dos britânicos no solo norte-americano, Snoopy. E Páscoa no Snoopy, que eu achava engraçado que chegava a Páscoa. Aqui a gente come ovo de Páscoa, de manhã pega o ovo, e fica comendo chocolate o dia inteiro. No Snoopy, o que eles fazem? Voltando, eles ferviam o ovo, aí era feita uma pintura no ovo, e o ovo era escondido num local, num quintal, num parque, no escritório, porque era feita uma brincadeira. E aí as pessoas saíam, uma pessoa escondia os ovos e as outras saíam para tentar encontrá-los. Quem encontrasse mais ovos era tipo o campeão da Páscoa. Daí surge o conceito de easter egg. Por isso que aqui no Brasil eles não usam o termo ovo de Páscoa. Eles falam easter egg. Você pega um livro que nem esse aqui meu, A Máquina da Verdade, está cheio de ovos de Páscoa aqui dentro. Easter egg. Eu uso muito isso daí. Então vamos lá, vamos voltar para o texto. O primeiro uso do termo easter egg para a descoberta de algo que está em segredo está normalmente associado a um jogo de computador de 1980 chamado Adventure, um jogo que foi publicado pela Atari em uma época em que muitos estúdios não colocavam o nome de seus desenvolvedores em seus produtos. Todavia, o designer do Adventure, Warren Hobnett, discordava desta política e começou a programar algo em segredo dentro do seu jogo. O que? Veremos isso no próximo programa, mas está entendido que ele não tinha o nome dele, ou seja, ele começou a colocar o quê? Isso aí já se subentende que era a assinatura dele. De alguma forma, ele colocava a assinatura dele aí. Então, nós estamos tratando muito da questão aqui, essa é a guerra cultural. Aí vocês vão entender mais na sequência essa questão do ovo de Páscoa, mas vamos voltar mais aqui para a questão da pintura do Sr. McNaughton. Isso que é a guerra cultural. Ele faz o quê? Aquilo que os artistas da Renascença foram contratados para fazer. E, cara, ele faz por patriotismo. A esquerda fala de esquerda, é sinônimo de roubalheira. O que ela fez? Ela pegou esse mesmo expediente do renascentismo e trouxe para a era atual. E aí começou a enfiar esquerdismo em tudo. Você tem esquerdismo na música, na TV, nas novelas, nos filmes, nos livros. Você tem esquerdismo em tudo, cara. Mas em tudo mesmo. Você vê que os dois últimos cerimônias de entrega do Oscar puseram 2 filmes, foram colocados, claro, eles não foram, se tratando de filme brasileiro, eles não foram indicados pela qualidade. O Oscar já não é mais um prêmio de qualidade, um prêmio que visava premiar o melhor filme. O melhor filme ele tem que ser tecnicamente bem feito, começa por isso que tem tantas categorias. E, por fim, as pessoas que executam essa comunicação. O tema dele pode ser qualquer um. Aí entra na questão de gosto e mau gosto. O tema não é o principal. O principal é a execução da obra. Como que ela se comunica com quem assiste. E filme brasileiro é sinônimo de filme mal feito. Não preciso nem falar nada. Então, eu sei que isso daí... O Oscar hoje, que se tornou um prêmio medonho, um prêmio grotesco, só voltado para a cultura woke, embora a cultura woke esteja no seu fim,
o Oscar, esse filme foi claramente, eles não foram lá por qualidade, foram por quê? Por temática esquerdista. Então você vê, a esquerda, por exemplo, grudou em 1964, que foi o ato antirrevolucionário dos nossos militares, os bons militares, a época em que o Brasil tinha bons militares, e tenta criar uma linguagem demonizando isso. E você vê, eles estão presos em 1964, eles não conseguem sair dali. Porque quando eles saem da ação dos militares, eles têm que falar da ação deles. E a ação desse pessoal, o que é? Roubo, assassinato, sequestro, é só crime. Ah, aí ele é preso, eu sou prisioneiro político. Prisioneiro político, caralho, isso é um bandido, é tudo bandido, gente. E eles usam a arte para quê? Para ficar implantando uma narrativa, ou seja, não é algo orgânico, é algo enxertado, é uma cultura artificial. E muita gente saiu falando, porra, meu, o AI-5, que coisa terrível, eles censuraram as pessoas, eles não explicam que o AI-5 foi uma sequência, teve o AI-1, AI-2, AI-3, por quê? Porque a esquerda estava transformando esse Brasil numa guerra civil, numa bandalheira, estavam matando gente. E os militares tiveram que tomar uma providência para conter. A censura é terrível. Eu, como uma pessoa de comunicação, como jornalista, é inaceitável a censura. É inaceitável. Só que o AI-5, que eles condenam tanto, teve uma senhora aí do Supremo Tribunal do Crime que fez um AI-5 dela. Falou, não, é censura, mas é só até segunda-feira. É a mesma coisa, é o AI-5. Eles mudaram o AI-5. Em vez de ser AI-5, é até segunda-feira. Segunda-feira que nós estamos até hoje, segunda-feira que não teve fim. Então, essa é a questão que nós precisamos entender. Precisamos nos comunicar, nós da direita, utilizando o que é a arte. A arte não é exclusividade da esquerda. Eles se surrupiaram uma ideia da Igreja Católica durante o período da Renascença. Eles roubaram uma ideia da Igreja Católica. Ou seja, a ideia não é nem deles. Nós temos que nos valer disso também, desse expediente, para fazer aí que nasce a guerra cultural. E aí nós vamos entrar mais para frente na questão do ovo de Páscoa, que é aquilo que eu falei no começo. O que eu falei? Do Cristo italiano. Não o Cristo com uma fisionomia de judeu, mas aquele Cristo italiano. Isso é também uma espécie de ovo de Páscoa. É uma coisa, você olha e está lá. É um outro tipo de... É um conceito, é algo que você vê, é aquilo. Tem. Aí você pega a obra, cara, do Da Vinci, dos outros pintores, você vai ver que tem ovos de Páscoa, coisas para você encontrar mais. A principal comunicação, o que é? É o agente da obra, é um italiano. Ok? O ovo de Páscoa, nesse caso, é o próprio agente da obra. É aquilo que você pega, você sabe, o ovo, é aquilo que os olhos veem, mas a pessoa não enxerga. Os olhos estão vendo, estou vendo aquele italiano, mas eu não enxergo porque eu não entendo, eu não compreendo a utilização daquele italiano no papel de Cristo. Que era porque para associar com Roma ou seja, tornar os ícones, os papas, os cardeais, todos os atores da Igreja Católica em pessoas confiáveis. Quem é que vai duvidar de um papa? Quem é que vai duvidar de um cardeal, de um bispo? Aquela fisionomia italiana, que aquilo está na psique da pessoa. Aquilo já se tornou um filtro mental dela. Então ela vê aquele italiano, ela já tem aquela relação sentimental com ele, que estou diante de alguém que representa Deus. Estou diante de um representante de Deus. Então, se ele é um representante de Deus, ele não vai mentir, ele não vai fazer nada que contrarie o meu Deus. Contudo, as pessoas conhecem as leis de Deus? Não. Se conhecessem, aí, se conhecessem, seria ótimo. Olha, recomendação de leitura do Mamá. Pegue a Bíblia e leiam os 613 mandamentos, de cabo a rabo. São 613
mandamentos. Leiam todos. Só leiam. Você vai ver, a hora que você chegar no 613, você vai falar, essa igreja é de Deus ou é do diabo? Esses pastores aí evangélicos são de Deus ou do diabo? E aí você vai ver esses partidos de esquerda e falar, isso daí é do diabo mesmo. Você olhar para os partidos de esquerda e ver o que eles pregam, você vai falar, isso daí é o diabo mesmo, é do diabo mesmo. Acho que o diabo que é o chefe deles. Ok? E dito isto, eu encerro o programa de hoje e vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, e a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, falando de ovo de Páscoa, vamos para a descrição do programa. Aqui estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, a máquina da verdade, ó, nesse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Pode dar para molecada, que aqui o ovo de Páscoa funciona. Falando dos ovos, vamos pôr os ovos para funcionar. Que tal você entregar para aquela mulher que você ama nessa Páscoa, em vez de um ovo, 2? Para isso, leia o romance aqui, A Saga de Kid Winchester. E para você também, se você quer que seu companheiro te presenteie nessa Páscoa com 2 ovos bem poderosos aqui. Você também precisa mexer também, tanto para o homem quanto para a mulher. A Saga de Kid Winchester, meu romance, ele é de cunho erótico, ele não é todo erótico, mas ele tem um cunho erótico que trata da história de um anão que é ator pornô. E tem muito ovo de Páscoa. Começa nesse nome aqui. A Saga de Kid Winchester. Presta atenção no nome. Não vai associar o Winchester com os irmãos Winchester do sobrenatural. Pensa melhor aí. Pensa melhor aí que você vai. Daqui a pouco você vai falar, Winchester. Assistiu o Trato Feito, vocês vão ver muito Winchester por lá. Na sequência, tem o link do curso Fundamentos do Exorcismo, para você tocar o Satanás de casa. E aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta. O apoia-se do meu blog, O Mochileiro Místico, o Pix, para você já fazer a sua contribuição. E o PayPal para os nossos acólitos do estrangeiro. Aí tem o link da Boutique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador e coisa e tal. E de Com Letras de Mateus, o meu álbum de rock em parceria com o meu amigo Renato Pop. Vamos para o contato do Cuesta, onde você pode mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal. Aí tem o link do grupo do Cuesta no X, o Prado da Conservador, e do grupo do Cuesta no WhatsApp, o nosso canal mais estreito de comunicação. E, por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. Está o endereço aqui para você tomar sua geladinha de sexta, de sábado, de domingo e na segunda-feira começar tudo de novo. E atenção, próximo evento. Atenção, Denilson, todos os carros. Os Segredos do Mundo Espiritual por Ryunosuke Akutagawa. O Tempo segundo Bernardo Soares, no sábado, dia 28 de março de 2026, às 6 horas da tarde, às 18 horas. No sábado, dia 28 de março de 2026, às 18 horas, Os Segredos do Mundo Espiritual por Ryunosuke Akutagawa. O Tempo segundo Bernardo Soares. Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!